Nas últimas semanas tivemos bolsa em queda, small caps sofrendo bastante, curva de juros abrindo e o mau humor voltando ao mercado. Afinal de contas, será que acabou a festa da bolsa e agora vamos ladeira abaixo? Ou será que essa é uma oportunidade para aumentar a posição e para quem eventualmente está de fora da bolsa entrar de vez? Vem comigo e vamos tentar entender melhor esse movimento e se é hora de vender ou de comprar mais. Antes de mais nada, vamos tentar entender o que causou esse mau humor do mercado e fez com que os ativos aqui no Brasil caíssem bastante nas últimas semanas. Muita gente vai argumentar que é o problema fiscal, que o governo está gastando demais e tudo isso. E de fato, o governo apresentou um resultado primário abaixo, pior do que o mercado esperava. E isso, sem dúvida nenhuma, trouxe a discussão fiscal de volta à tona. E essa discussão fiscal aqui no Brasil, volta e meia, ela vai seguir aparecendo porque nós temos um problema fiscal estrutural e isso não tem como fugir. Porém, todo mundo sabia que o governo iria gastar mais, mesmo porque lá no final do ano passado foi aprovada a famosa PEC de transição. Então esse aumento de gastos já estava dado, não é nenhuma novidade. O governo está lutando para tentar aumentar a arrecadação, aumentar a receita através do aumento de impostos, mas está tendo uma vida bastante difícil quanto a isso. Se o governo não conseguir aumentar a arrecadação e não cortar gastos, ele não vai atingir a meta de déficit zero em 2024. Porém, mesmo com toda essa discussão, o cenário hoje é muito melhor do que era no início do ano. No início do ano não tinha arcabouço fiscal, não tinha reforma tributária, não tinha nada. Agora, a gente tem um arcabouço fiscal que controla qualquer eventual descalabro da dívida pública. Nós temos um Congresso que já mostrou que vai barrar qualquer retrocesso na área econômica desse governo. E agora, nós também temos uma reforma administrativa que vem ganhando bastante força. Se essa reforma administrativa sair como quer o Arthur Lira, vai ser algo muito positivo para o mercado. Mas apesar de toda essa discussão fiscal e discussão do governo, eu acredito que isso fez pouco preço na nossa bolsa. Os principais culpados pelo mau desempenho da nossa bolsa aqui são fatores externos, como geralmente acontece. A bolsa aqui no Brasil responde muito mais a fatores macroeconômicos globais do que a fatores do Brasil. A gente mora aqui e acaba tendo um viés muito grande, achando que a política mexe muito, que a economia brasileira mexe muito, mas na verdade, o que realmente mexe na bolsa, o que realmente faz preço aqui é o global, e isso vai ser sempre assim. E olhando para o global, nós tivemos dois movimentos bastante importantes. O primeiro foi nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a curva de juros deu uma bela de uma empinada. Isso porque há pouco tempo atrás, a Fitch rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos de AAA para AA+. E além disso, os Estados Unidos, o Fed, ainda está combatendo a inflação, está tentando trazer essa inflação para a meta. Porém, ele não está conseguindo fazer a economia americana arrefecer de maneira satisfatória. E isso faz com que o mercado acredite que o Fed vai precisar subir os juros mais algumas vezes até conseguir cumprir essa tarefa. Por conta disso, a curva de juros acabou abrindo bastante por lá. Quando a curva de juros abre lá nos Estados Unidos, o mesmo acaba acontecendo aqui no Brasil. Até porque nós precisamos ter um diferencial de juros para a economia americana para ser minimamente atraente ao capital estrangeiro. Então, por exemplo, se o juro longo nos Estados Unidos está em 6% e aqui no Brasil estivesse a 9%, nós teríamos um diferencial de juro muito pequeno e isso ia fazer muito dinheiro sair daqui, o que ia desvalorizar muito a nossa moeda. Por conta disso, a curva naturalmente acaba abrindo um pouco mais. E quando a curva de juros abre, a gente sabe que a bolsa cai. É um movimento natural. E além dessa abertura na curva, também existe o fato de que à medida que o juro americano está maior, está pagando mais, muito dinheiro sai de países emergentes justamente para ser aplicado nos juros americanos, porque é a economia mais segura do mundo e agora está pagando uma taxa de juro mais atraente. A boa notícia por lá é que os últimos dados do mercado de trabalho trouxeram o mercado de trabalho enfraquecendo, perdendo força, o que pode ser muito importante para o Fed definir se vai subir ou não vai subir mais os juros. Além disso, saiu um gráfico essa semana mostrando que o número de empresas pedindo falência nos Estados Unidos está batendo recorde. E menos empresas funcionando, mais empresas fechando, significa uma oferta de empregos menor, significa um aumento do desemprego e uma pressão por salários também menor. Tudo isso, como eu já falei, o Fed leva muito em consideração na hora de subir
ou não subir mais os juros por lá. Então, parece que nós estamos chegando em um ponto onde o mercado de trabalho está arrefecendo, está perdendo força, e isso é bastante importante porque se realmente isso se concretizar, nós veremos o Fed parando de subir os juros na economia americana. E outro fator global que também ajudou bastante a nossa bolsa a apanhar nesse mês passado foi a China. O último dado de balança comercial da China veio muito ruim. Parece que a economia chinesa está fraca e vai ser inclusive difícil deles conseguirem bater a meta de crescimento estabelecida para esse ano. Com isso, o mercado ficou muito pessimista com China. Aqui nós temos um gráfico que mostra ali no finalzinho que a venda de ações de empresas chinesas no mês passado foi enorme. E quando o gringo vende China, ele acaba também vendendo o Brasil, porque o Brasil é visto como uma proxy de China. Se a China não cresce, ela não compra as commodities que o Brasil vende. E a China não comprando, o preço das commodities tende a cair, o que diminui a nossa arrecadação, piora o fiscal e tudo mais. Porém, parece que a China começou a pisar no acelerador com alguns estímulos. Do dia 10 de julho para cá, o governo chinês já anunciou mais de 36 estímulos econômicos. Inclusive, se nós olharmos as empresas de construção civil na China, que é o setor mais afetado por essa crise econômica, elas tiveram uma performance muito forte nos últimos dias, justamente reagindo aos últimos estímulos anunciados pelo governo chinês. Então, se a China realmente engatar uma melhora, também vai ser muito positivo para a gente aqui no Brasil. Então, juntando esses três fatores, China mais fraca, Estados Unidos com o juro abrindo e a discussão fiscal, que na minha opinião tem um peso menor, mas ainda tem um peso, nós vimos o investidor estrangeiro tirando mais de 13 bilhões da nossa bolsa no mês de agosto. E isso, obviamente, fez a nossa bolsa cair bastante, algumas small caps começaram a cair com mais força e colocou aquela pulga atrás da orelha de muitos investidores. Será que é hora de vender? Será que acabou a festa? Acabou a lua de mel com o governo e tudo mais? Ou será que é uma oportunidade para comprar porque logo volta a subir? Na minha opinião, esse é um movimento normal de correção, de realização de lucro. O investidor estrangeiro estava comprando bolsa lá no início do ano, quando todo mundo estava muito pessimista. Agora, depois de muitas ações terem subido bastante e tendo em vista essa piora da perspectiva global, esse cenário global mais nebuloso, o investidor estrangeiro está realizando seus lucros e tirando um pouco o pé, algo completamente normal. Então eu não vejo como uma saída estrutural, o cara está tirando dinheiro do Brasil para nunca mais voltar. Eu acho que é um movimento conjuntural olhando o momento atual. À medida que a China comece a mostrar uma melhora mais efetiva, um crescimento maior da sua economia e que o juro estabilize nos Estados Unidos e comece a se ter uma perspectiva de queda, eu tenho certeza que o Brasil voltará a receber muito dinheiro de investidor estrangeiro. Até porque, vamos lembrar de algo muito importante, nós começamos a cortar a Selic aqui no Brasil no mês passado. Nós estamos apenas no início do ciclo de cortes na Selic. Eu já falei isso aqui 500 mil vezes. Juro caindo é muito positivo para a Bolsa, basicamente porque o juro é a gravidade dos preços. Juro menor, preços para cima, simples assim. E uma coisa que é muito bom pontuar é que o Brasil começou a cortar juros agora, Chile também está cortando, mas tem muitos países no restante do mundo que estão chegando ou chegaram no seu máximo, no seu teto de juros e começarão a cortar juros em breve também, principalmente os países desenvolvidos. Estados Unidos não vai ficar muito tempo com o juro parado, à medida que estabilizar e a economia responder, eles começarão a cortar também. Muitos países da Europa farão o mesmo, o próprio México, enfim. E isso vai ser muito positivo para o Brasil. Pensa no cenário onde o Brasil está cortando os juros e a grande maioria dos países desenvolvidos também está cortando juro. Isso traz um aumento da liquidez para os mercados globais extremamente alta e faz com que os preços sejam bastante elevados em todas as bolsas do mundo. E como eu falei, o Brasil não é uma ilha. O Brasil responde muito aos estímulos globais. E com muitos países cortando o juro com aumento de liquidez, certamente nós também responderemos muito bem por aqui. Em outras palavras, a tendência macro, o ciclo de cortes na Selic, que é a tendência macro do mercado, não foi alterada, ela segue a mesma. Porém, não quer dizer que não haverá volatilidade no meio do caminho. É bolsa de valores, é renda variável. Sempre teremos momentos de volatilidade.
por isso que você precisa ter uma carteira bem montada, ter uma boa alocação de acordo com a tua estratégia, justamente para passar tranquilamente por esses momentos de volatilidade e surfar a tendência macro, que é a tendência de juros menores. Então, para mim, isso aqui é um movimento de correção, é algo completamente normal. À medida que as coisas fiquem mais claras, eu tenho certeza que muito dinheiro tende a voltar para a nossa bolsa, principalmente do investidor estrangeiro e do investidor institucional brasileiro, que ainda está bem leve em bolsa. O único risco que eu vejo no radar que pode realmente azedar com força essa festa de cortes de juros ao redor do mundo é o petróleo. Se o petróleo descaralhar e for lá para 120, 150, 130 dólares, aí certamente nós teremos mais uma pressão inflacionária que pode fazer os bancos centrais pisarem no freio com relação aos cortes de juros. Mas se isso não acontecer, eu acredito que a tendência de cortes de juros aqui no Brasil e nas demais economias globais tende a se concretizar com o passar dos meses. Dito tudo isso, olhando o cenário, eu acredito que é uma oportunidade de aumentar a posição e de quem está de fora entrar em bolsa. Conversando com outros investidores e olhando algumas discussões, nós vemos muitas pessoas extremamente pessimistas com o Brasil. Pessimistas em um momento onde o juro está caindo e a bolsa negocia bem abaixo da sua média de preço histórica. Como que alguém consegue ficar pessimista num cenário desses? Então eu sigo otimista com a bolsa, eu acho que é só um momento de correção, o ciclo macro, a tendência macro de juro para baixo está bem definida, a não ser que nós tenhamos um descalabro no preço do petróleo, o que eu acho que não é o cenário base, mas vale a pena acompanhar, e quem tiver paciência, tiver uma visão de médio e longo prazo e uma carteira coerente para surfar esse momento e aguentar a volatilidade, vai ganhar bastante dinheiro. E também deixa os teus comentários, eu quero saber se tu tá otimista ou pessimista com a bolsa para os próximos meses, tá bom? E também não esquece, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações para nunca perder nenhum conteúdo e deixa o like no vídeo e compartilha com o teu grupo, com os teus amigos e tudo mais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.